Parece que a cada novo anúncio de game o que a gente tem é um Battle Royale, ou pelo menos de cada dois, um é Battle Royale, ou de cada dois, dois são Battle Royale. Nós já tivemos aí vários títulos que estouraram, tivemos Battlegrounds, tivemos Fortnite, títulos que dominam aí, até CSGO já virou Battle Royale, e a gente vai ter Battlefield 5, a EA também partindo para o Battle Royale, mas eles não quiseram esperar o Battlefield 5, o Battle Royale do Battlefield 5, e já lançaram um game com Battle Royale, o Titanfall. Exatamente, o Titanfall sem Titans, a parte mais legal do jogo. E para trazer performance aqui para vocês, para saber se esse jogo vai rodar aí, se vai ser acessível para todo mundo, eu resolvi testar aqui com o Athlon 200GE. Sim, um processadorzinho de entrada aí, acho que o CPU mais barato aí do lineup da AMD, para trazer os testes aqui para você, para ver se vai ser possível rodar o jogo com uma configuraçãozinha bem básica. Sua placa de vídeo está estranha? Começou a aparecer alguns artefatos, ela não funciona mais corretamente? Seu notebook está superaquecendo e desligando? Sua placa-mãe está com defeito? Você precisa de um especialista. Procure nosso parceiro GTEC Informática. Peça um orçamento sem compromisso. Confira mais no link na descrição. Com mais de 20 anos no mercado internacional, a Deepcool é líder em tecnologia e inovação na área de refrigeração para seu computador. Confira mais no link na descrição desse vídeo. Pois é, galera, mais um título de Battle Royale. Acho que eu já repeti mais vezes do que você gostaria de ouvir isso, mas é o que nós temos para o momento. Então a EA lançou um título sem fazer muito alarde. Ela lançou aí o Apex Legends. É um nome bem estranho para chamar o Titanfall sem os Titans, que era a parte mais legal do jogo, que não vingou muito, e a EA acabou convertendo esse jogo aí para um Battle Royale. O jogo é free to play, então assim como Fortnite, assim como outros títulos aí, ele é de graça para você jogar, basta você instalar o Origin. Que maravilha, né? Ao brinde. Então é um jogo totalmente gratuito, provavelmente vão ter algumas coisas ali para você comprar dentro do game, mas é um jogo aí que está disponível para todo mundo. E muita gente pediu aqui no canal para eu fazer alguns testes com o game, e eu confesso que é só por esse motivo que eu estou jogando. Ele não faz muito meu estilo, ele lembra bastante ali uma mistura de Fortnite com Call of Duty, enfim, com outros jogos ali, e para falar bem a verdade, ele me lembra bastante Borderlands. Mas Borderlands ainda fica na frente. Então, é um joguinho aí que tá ficando bem popular rapidamente, muita gente já baixou e nem fez muita propaganda, né? Ela acabou fazendo propaganda aí com alguns canais do YouTube, não fez nenhum tipo de anúncio, nada muito pesado em cima, mas o game tá atraindo bastante gente. Então, vou trazer para vocês o teste aqui com o Athlon 200GE, esse aqui com uma B350 da MSI, eu tô utilizando o Cooler Box. Eu estou utilizando ainda 8 GB de memória da Team Group de 3000 MHz, que nesse setup fica limitado a 2666, que é o limite aí desse processador. Eu estou utilizando aí uma RX 570 da Gigabyte, então eu estou utilizando uma placa de vídeo dedicada, não são os testes com os gráficos integrados, tá? E eu montei ele no H200i. Sim, eu já falei para vocês sobre isso no vídeo anterior, não recomendo montar num case caro desses. É porque eu tinha disponível ele aqui. Então, estou utilizando ainda uma fonte de 650 watts, que é muita coisa, uma fonte de 450, 500 watts de qualidade já vai ser suficiente, um casezinho à sua escolha. Utilizando ainda um SSD M.2 da Team Group, em MS30, só para agilizar os testes, você pode utilizar só o HD de 1TB, que é o que eu estou utilizando aqui, um HD de 1TB da Western, que você vai ter um setupzinho ali bem equilibrado de entrada. Então, é um setup que eu ainda vou testar em outros jogos, vai ter bastante teste aqui no canal, mas vamos adiantar aqui com o Apex, que é lançamento. Então, eu fiz os testes aqui primeiro em estoque, eu testei tudo em estoque, então só as memórias que estão em 2666, tá? Que é um XMP ali, na verdade ele acabou limitando, né, o XMP dessa memória, e eu estou utilizando tudo em estoque. Para esses testes, eu rodei ali numa configuração mais pro alto, né? Então eu coloquei algumas coisas no máximo, algumas coisas no médio, algumas coisas no mínimo. Fiz uma configuração ali equilibrada e vocês vão ver ali que utiliza bem o hardware. Eu fiquei bem surpreso, lembrando que eu estou utilizando em estoque. A única diferença que a gente tem aqui do Athlon 200GE para o Athlon 200GE no lançamento é que a BIOS, né, a AGISA 1.0.0.6, liberou o overclock nesse CPU nas B350, X370, B450 e X470 e também liberou ali para funcionar em PCI Express 8X, então a gente não tem essa limitação na largura de banda ali com a placa de vídeo.
Mas essa é a única coisa, eu não fiz nenhum tipo de alteração. Isso aí já vem default se você atualizar a BIOS para essa versão. Então galera, vocês estão vendo que o desempenho aí é bom, é bem equilibrado. Eu fiquei bem surpreso, para falar a verdade. O jogo utiliza muito bem, ele respeita as configurações ali. Eu setei para ele utilizar ali só 4 GB de VRAM, ele acaba limitando bem ali perto, né? Dificilmente você vê alguma coisa sendo alocada para memória RAM. Lembrando que eu estou utilizando 8 GB de memória, tá? E nesse caso aqui vai fazer pouca diferença se você estiver utilizando uma memória 2666 ou se você estiver utilizando uma 2400, já que é bem fácil você subir uma 2400 para 2666. E mesmo em 2400 não vai ser isso que vai limitar de fato o seu desempenho, uma diferença bem pequena ali de clock das memórias. No geral, o desempenho foi muito bom, então a gente teve ali uma utilização praticamente o tempo todo da GPU em 99%. Eu tive algumas quedas ali no começo, quando você está voando ali ainda por cima, você tem umas quedas para 45 FPS mais ou menos. Isso ocorre em todas as configurações, mesmo com tudo no mínimo. Então isso ocorreu em todos os testes que eu fiz com esse setup. No geral, ele roda muito bem, na casa dos 70 FPS, 80 FPS, mas tem algumas quedas ali para 60, 55 FPS quando a gente está no meio ali da trocação de tiro intensa. Então, quando você tem um pouquinho mais de conflito, explosões, alguma coisa, o FPS tem uma queda. Isso dá para compensar se você utilizar essa outra configuração que eu fiz, que é tudo no mínimo. Sim, eu testei tudo no mínimo porque eu tenho certeza que vai ter muita gente que vai rodar esse jogo tudo no mínimo. Mas calma, eu realmente não recomendo que você rode tudo no mínimo, mas eu já vou falar para você por quê. Na performance aí você vê que com tudo no mínimo ele roda muito, muito bem. Então a gente tem momentos ali que chega a bater na casa dos 100, 120, 140 FPS, mas mantém uma média ali sempre próximo dos 90, 80 FPS, com algumas quedas próximo das casas dos 60 FPS, mas sem cair abaixo disso. Foram raros os momentos onde eu vi cair abaixo de 60 FPS, mesmo nos momentos ali mais intensos, né, que a gente tem durante a partida. E a utilização da GPU fica sempre ali na casa dos 80 a 100%. Algumas quedas de utilização da GPU, mas não chega a dar nenhum stuttering, nenhuma travada, nenhuma enroscada, nenhum tipo de prejuízo ali para o seu gameplay. Então a experiência foi bem fluida e, novamente, estou bem surpreso porque o jogo utiliza realmente muito bem. Ele parece alocar bem mais ali, né, quando você coloca as configurações, apesar de terem coisas que pesam no CPU e na GPU, acaba pesando bem mais na GPU. A engine do jogo parece bem redonda também, o que é muito raro vindo de alguma coisa da EA ultimamente, mas parece realmente bem otimizado para que todo mundo consiga jogar. Então eu estou com o CPU aqui 2 cores, 4 threads, lembrando que é um Athlon 200GE em estoque e mesmo assim ele está conseguindo uma média muito boa de FPS. Testei também em overclock e em overclock tanto com essas configurações, tudo no Ultra, né? Eu testei ali no máximo e testei no mínimo e numa configuração equilibrada, que é essa que eu mostrei para vocês. Bom, começando ali pelo Ultra. No Ultra, mesma história, dá pra gente rodar no Ultra, a gente consegue uma média ali próxima dos 60 FPS, às vezes a gente tem algumas quedas ali para baixo dos 60 FPS, mas eu diria que para quem não quer jogar muito competitivo, acho que vale muito a pena o sacrifício. Trava os 60 FPS e a diversão vai ser garantida. Então vocês viram que ficou bem estável também, tá? A utilização ficou bem constante, a gente tem um bom frame time, a gente tem ali uma boa estabilidade, então a GPU sempre ali numa boa faixa de utilização e o FPS e o frame time também bem estáveis. Rodei ainda no mínimo, com tudo no mínimo, o desempenho foi muito bom, assim como em estoque, em overclock também foi bom o desempenho com tudo no mínimo, então forçando ali o máximo praticamente que dá do CPU. Você vê que a maior parte do tempo, quando a gente está em 3.9 GHz, que foi o overclock que eu fiz no 200GE, a gente tem uma utilização ali de 99% da GPU, o que significa que talvez se a gente tivesse uma GPU um pouquinho mais forte, talvez no mínimo a gente ainda consiga uma taxa de FPS ainda maior. Então o jogo realmente não é muito pesado nesse sentido. Mesmo com tudo no mínimo, a utilização de GPU ali de VRAM ficou na casa dos 2 GB, então provavelmente você vai precisar ali de uma placa de vídeo de uns 2 GB, provavelmente uma GTX 1050, uma RX 560, para você conseguir desfrutar mesmo que seja nas configurações mais baixas ou mais equilibradas, um pouco distante aí da faixa de desempenho da RX 570. Então, abaixo ainda teremos ali GTX 1050 Ti, 1050, 560, 550 e por aí vai. Talvez, só talvez, porque eu ainda não testei esse jogo, rode bem também nos gráficos integrados, nas APUs com o Ryzen 3 2200G e o Ryzen 5 2400G. Então, como eu disse para vocês, é um jogo que me parece bastante otimizado e nós estamos apenas nas versões iniciais, deve ter atualizações, devemos ter atualizações de drivers, mas
por enquanto roda muito bem. Na configuração ali mais equilibrada, né, que é essa que eu utilizei também em estoque, a gente tem uma média de FPS muito boa, na casa dos 80 FPS, e aquele probleminha que eu falei para vocês em relação a jogar no mínimo é justamente a qualidade visual fica péssima. Eu praticamente não consegui identificar no meio o que era serrilhado, o que era inimigo, então eu sei que tem muita gente que vai preferir jogar tudo no mínimo, mas é péssimo, é muito difícil identificar, pelo menos para mim, nesse tipo de gráfico que o jogo utiliza. Então não é como PUBG ou como Fortnite, que no mínimo às vezes até facilita para você identificar. Aqui eu tive mais dificuldade no mínimo. Então o que eu recomendo para vocês é uma configuração como essa, equilibrada, que dê para rodar ali na casa dos 80 FPS mais ou menos, com uma boa qualidade visual. É claro que dá para você ir ajustando ali, encontrar o ajuste perfeito que fica melhor para você, e tem margem para isso, tanto no CPU quanto na GPU. O jogo é bem divertido, para falar a verdade. Não é o meu estilo de jogo definitivamente, mas é bem divertido para jogar com os amigos, é bem legal. Já tem uns caras bem viciados no game, tá? Então dá para você jogar, dá para se divertir mesmo com hardware de entrada, e eu acho que isso é um ponto positivo que joga a favor desse game, né? Então esse título aí pode ganhar bastante seguidores, bastante fãs por isso, porque é um jogo acessível. No geral, o desempenho foi realmente bem positivo com o Athlon 200GE. Claro que eu não recomendo que você monte um PC só com o Athlon 200GE e uma placa de vídeo dedicada, porque vai rodar todos os jogos. Não, ele rodou bem o Apex Legends, ele roda bem alguns outros jogos menos exigentes, mas claro que se você for jogar outros games que exijam mais do que um CPU com 2 cores e 4 threads, não é algo indicado. Porém, nesse caso, no Apex Legends, o Athlon 200GE rodou bem e é um indicativo de que outros CPUs mais fracos e até CPUs mais antigos, i3 mais antigos, Pentium, vão rodar bem esse jogo. Então vai ser um jogo bem acessível e talvez esse seja um ponto positivo aí para o game. Sem entrar em qualquer detalhe em relação a ele, eu acho que em relação a desempenho e performance no hardware, ele é bem pouco exigente e dá para você jogar com um PCzinho bem modesto. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e deixe o seu comentário. Diga o que você achou dos testes, diga se você já testou o game, qual é a sua configuração, se você está utilizando um CPUzinho básico, um PC básico. Diga o que você achou do desempenho do Athlon 200GE, você também ficou surpreso com o desempenho, e deixe sugestões para mais testes. Você quer ver mais testes de Apex Legends aqui? Você quer que eu teste em outras configurações o Athlon 200GE com outras placas de vídeo ou outras configurações, outros processadores? Deixa aí nos comentários a sua sugestão. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima!